Transtorno de personalidade borderline. Estima-se que cerca de 2% da população possui esse transtorno, porém muito mais do que apenas uma variação de humor. Mais uma variação de personalidade. Um transtorno parecido com a bipolaridade, só que mais intenso, fazendo ser comum as pessoas confundirem os dois. Essas variações podem ocorrer dentro do prazo de horas, minutos e até segundos. Oi, oi. Oi, eu sou a Toki. E eu sou o Victor. E como foi dito, borderline se trata de um distúrbio de personalidade, que possui a característica de ter mudanças súbitas e bem opostas. Basicamente, as pessoas vão de muito calmas e tranquilas para entrar em surto de uma hora para outra. Mas isso não quer dizer que seja do nada. Tem certas situações ou acontecimentos que fazem essas mudanças serem mais frequentes. Como, por exemplo, nas relações sociais mais fortes. Desse jeito, quando algo está bom, a sensação é maravilhosa. Mas se algo não acontece como a pessoa queria, a sensação é que aconteceu um desastre. Mas lembrando que se você se identificou, não quer dizer que você tem borderline. Isso é algo que as pessoas podem ter, mas se caso estiver em dúvida, procure a ajuda de um psicólogo. Mas não sai por aí dizendo que você tem borderline por causa de um testezinho de internet, isso é algo sério. Antes de achar que você tem borderline, precisa considerar outras possibilidades. Você pode ter apenas uma instabilidade emocional momentânea, o que acontece normalmente. Sempre bom lembrar que nem tudo precisa ser doença. Ok, você tinha falado que borderline e bipolaridade são diferentes. Isso ainda tá na minha cabeça. Na verdade, pode voltar lá, foi você quem. Xixi. Então, fala aí, quais as diferenças de bipolaridade para borderline? Uma das características que as diferenciam é a frequência que essa mudança de humor acontece. Em borderline, como foi dito anteriormente, pode acontecer entre prazos muito curtos, como horas, minutos e até segundos. Enquanto a bipolaridade pode ser de meses, semanas ou dias. Mas você pode acabar por possuir bipolaridade. A gente pode fazer um vídeo sobre ela depois. Além de que borderline são emoções muito opostas, fazendo a pessoa ir de um extremo para o outro, de estar muito calma para estar com muita raiva e coisas assim, podendo até ser mais de um sentimento ao mesmo tempo. Mas borderline não é tão simples como tristeza ou raiva, já que é um transtorno de personalidade e não apenas de humor como a bipolaridade. Faz com que as mudanças sejam muito complexas e duradouras, principalmente sem um tratamento adequado. Isso porque ela atinge a estrutura da mente da pessoa, fazendo ela viver muito nos extremos. Desse jeito é muito comum as pessoas terem crises de identidade, não saberem o que querem nem quem são. Já a bipolaridade não tem tanto essas crises de identidade. Além de outras características que podem ser encontradas em pessoas que possuem borderline, como medo extremo de rejeição e abandono, que pode refletir em ameaças para evitar esses medos e enxergá-los como catástrofes. A mudança extrema de valorizar ou desvalorizar outra pessoa, como sentir um amor doentio e logo depois sentir ódio pela mesma pessoa, como algumas pessoas falam, amor e ódio, né? Intensa estabilidade na identidade, por exemplo, seguir fielmente uma religião e pouco depois adotar valores totalmente opostos. E pensar que é comum algumas pessoas religiosas fazerem coisas opostas ao que acreditam, o que faz essa característica ser difícil de analisar nas pessoas. Entendi o que você quis dizer, mas é plenamente possível alguém agir dessa maneira em alguns momentos. A diferença entre algo momentâneo e borderline é a frequência. Bem, se é muito impossível se colocar em perigo mentalmente e fisicamente, como fazer dívida, dirigir bêbado e fazer coisas sem controle no geral. Comportamentos nocivos e ameaças ou tentativas de suicídio, como arranhões, batidas de cabeça na parede e cortes, são sinais. Mudar muito rapidamente de humor, como se uma única pessoa tivesse várias personalidades e que ela fica mudando de uma para outra sem motivo. O fragmenta a sensação constante de vazio, não encontrar sentido nas ações, sentir tédio, melancolia frequente. Lembrando, não é porque você sente uma dessas coisas que você tem borderline, beleza?
Ter muita raiva descontrolada e desproporcional, facilidade em entrar em discussões e ficar com raiva, principalmente quando se esperava que a pessoa iria sentir outra coisa, na verdade, como luto ou tristeza. E pensamentos paranoicos, como sentir-se fora de si, despersonalização e etc. E para você ser diagnosticado, a análise é feita por um psiquiatra. Tem que constar a presença de pelo menos 5 sintomas do transtorno, de maneira constante e persistente. Além de que a presença de ansiedade, depressão e compulsão alimentar também são indícios do transtorno. O tratamento é feito junto de psicólogos e psiquiatras. Os médicos podem pedir por remédios para controlar a agressividade e tratar doenças associadas, como a depressão e a ansiedade. Além disso, psicólogos podem oferecer sessões de psicoterapias para ajudar os pacientes a controlarem os impulsos e entender os comportamentos adotados. Muitas das vezes acaba por ser necessário o acompanhamento de outros profissionais além dos dois que eu já falei, como nutricionistas e cuidadores. O tratamento para o transtorno é muito importante para os pacientes terem uma vida melhor e poder ter relações pessoais e profissionais mais estáveis. Não tem como tirar a borderline de alguém, então a pessoa vai ter que conviver com aquilo para sempre. Por isso que é recomendado, junto do controle emocional e comportamentos, ter ferramentas como ter amigos ou pessoas próximas e até grupos específicos de pessoas com transtornos parecidos para ajudar a pessoa a aprender a lidar bem com o seu. Muitas pessoas começam a apresentar sintomas ainda criança, por isso que o diagnóstico e o início do tratamento precoce pode até ter 74% de chance de remissão da doença. Na época em que o transtorno fica controlado, não quer dizer que vai acabar. E agora vem o momento da explicação, onde você pergunta algo fora completamente do assunto para irmos para outra parte da explicação, não é? Que? Não, é claro que não. E agora você não vai fazer só porque eu falei, não é? Ah, para de me ler. Você tem que usar esse tipo de habilidade para coisas melhores. Ai, ai. Bem, o transtorno bipolar pode se desenvolver por alguns fatores. Primeiro, por genética. Os genes que você herda do seu pai podem te deixar vulnerável ao desenvolvimento de borderline. Já temos evidências de que essa condição pode ser hereditária. Pode também ser por problemas com substâncias químicas no cérebro. Já que muitas pessoas com transtorno bipolar têm algo errado com seus neurotransmissores no cérebro, particularmente a serotonina. Neurotransmissores são substâncias químicas mensageiras, usadas pelo cérebro para transmitir sinais entre as células cerebrais. Níveis alterados de serotonina têm sido associados à depressão, agressividade e à dificuldade de controlar impulsos destrutivos. Ou problemas com o desenvolvimento do cérebro. Pesquisadores usaram ressonância magnética para estudar o cérebro das pessoas que têm o transtorno bipolar e mostraram que em muitas pessoas com transtorno bipolar, 3 partes do cérebro eram menores do que se esperava ou mostravam níveis incomuns de atividade. As partes eram a amígdala, que desempenha um papel importante na regulação das emoções, especialmente as emoções mais negativas como medo, agressão e ansiedade, o hipocampo, que ajuda a regular o comportamento e o autocontrole, e o córtex orbitofrontal, Que envolve o córtex pré-frontal, mas é uma parte diferente. que está envolvido na tomada de decisões. Problemas com essas partes do cérebro podem contribuir para os sintomas da borderline. O desenvolvimento dessas partes do cérebro é afetado pela educação que você recebeu na infância. Essas partes do cérebro também são responsáveis pela regulação do humor e o que pode aplicar alguns dos problemas que as pessoas com borderline enfrentam em relacionamentos próximos. E por último, E mais importante, falar dos fatores ambientais, já que vários fatores ambientais podem ser comuns e disseminados entre as pessoas com borderline. Esses incluem ser vítima de abuso emocional, físico ou sexual, estar disposto a medo ou angústia de longo prazo quando criança, ser negligenciados por um ou os dois pais,
crescer com um membro da família que possuía o problema de saúde mental grave, como o transtorno bipolar também. Ou problema de abuso em álcool ou drogas. Por isso que disse que é o mais importante. Para as pessoas saberem que borderline e tantos outros transtornos podem ser adquiridos e que nem tudo é só genética. É importante sempre lembrar dessas coisas para que as pessoas parem de acreditar em coisas falsas, Ou de simplesmente algum preconceito que as pessoas já têm. como achar que a pessoa é manipuladora, Já que algumas pessoas que têm borderline possuem alguns comportamentos que parecem manipuladores. mas que não é nada mais do que uma pessoa tentando lidar com emoções intensas ou ansiedade. Outra também é achar que a pessoa está buscando por atenção, como por exemplo, As pessoas que fazem automutilação e outros comportamentos. mas a pessoa só está tentando lidar com a dor emocional. Depressão não é a única coisa que as pessoas podem ter, sabiam? Ou até mesmo achar que a pessoa não tem salvação ou que tá louca. E já deu para entender que nada disso é verdade. Então, da próxima vez que você vê sobre borderline, vai saber exatamente o que é. Porque nem mesmo a gente sabia antes de fazer esse vídeo. A gente fez justamente por isso. E se você gostou, gostou, dá like e se inscreva que vai nos ajudar muito a continuar, já que tudo isso dá muito trabalho. Se você tem alguma experiência, Ou alguma pergunta. pode contar nos comentários. Até o próximo vídeo. E que você tenha uma ótima vida pela frente.